Olá, Capricornianos, sejam todos muito bem-vindos ao Encantarô. Eu sou Alan Tacum e essa é a leitura para o mês de julho do signo de vocês. É uma leitura coletiva intuitiva, então nem tudo que eu falar irá ressoar com todos. É uma leitura também que contempla Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então, se o que eu estiver falando aqui não ressoar com o seu momento, você pode soltar para o universo, que certamente essa mensagem encontrará algum outro capricorniano que vai precisar dela, que precisa se encontrar com esse recado da espiritualidade. Você pode dar uma olhada também nos signos fortes do seu mapa, onde tem alguma concentração de planeta, e eu aconselho também que você veja a Lua e o Ascendente, que são os aspectos que mais influenciam aí nossa vida, nossa personalidade e tudo mais. Eu vou começar a leitura do mês com o baralho dos 40 servidores, tirando a energia geral. Depois eu venho clarificando com o tarô e eu fecho com o conselho do baralho do povo cigano. Então vamos lá, Vamos lá. Leitura para o mês de julho do signo de Capricórnio. Leitura para o mês de julho do signo de Capricórnio, já caiu aqui. Gratidão, baralho. A manifestante. E no fundo do maço, o monge. Bom, vamos lá. A manifestante é uma servidora que nos encoraja a lutar contra a injustiça, a usar nossa voz, usar nosso local de fala, os nossos acessos, né, os lugares onde a gente chegou, os nossos conhecimentos ou pessoas que nós temos acesso, nossas armas, nosso corpo, nossa projeção no mundo para lutar contra injustiças, lutar contra coisas que a gente está vendo que está acontecendo errado. Pode nos envolver diretamente ou não, então pode ser uma causa que te envolva, que mexa com você, mas pode ser também uma causa que não te envolva diretamente, mas que te sensibilize. E no fundo do maço, nós temos aqui o monge, que é um servidor que ele fala sobre a simplicidade, sobre manter as coisas simples, sobre procurar deixar a vida mais simples, deixar a vida mais leve, sem preocupações, sem pesos desnecessários. Então aqui, essas duas cartas juntas, esses dois servidores juntos, eles vêm me falar sobre você fazer um protesto com simplicidade. Então você não precisa ter um discurso elaborado, você não precisa de cartazes, placas, como está aqui na figura. Você pode simplesmente usar a sua rede social, você pode fazer isso no seu dia a dia. A gente não se manifesta simplesmente em veículos de mídia. E você pode também ir diretamente a pessoas que podem corrigir essas injustiças. De repente você percebeu que no seu ambiente de trabalho um colega ou uma colega sua foi injustiçada e você viu a injustiça. Então você pode chegar no seu superior, no seu chefe e ir lá interceder por essa pessoa, porque a energia do mês para vocês está falando muito sobre essa questão de se posicionar. Vamos ver mais o que tem para vocês aqui nesse mês de julho. Interessante essa leitura, é muito difícil sair essa servidora como energia geral. Vou pedir já para você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, deixar seu comentário, enviar essa leitura para alguém de Capricórnio que você acha que vai se beneficiar dela, ou você também, caso você não seja capricorniano ou capricorniana ou capricorniane, que você pode estar procurando aqui alguma informação sobre alguém desse signo que você se relaciona, então pode ter aqui também uma mensagem para você. Já caíram aqui algumas. Caiu o 9 de copas, o hierofante, a força, dois arcanos maiores aqui, falando aqui sim de um desafio com uma figura de autoridade. Vamos tirar todas e aí eu continuo a interpretação para vocês. 7 de paus, impossível, né? Como a energia não mente. Fala sobre defender os seus ideais, defender o que você acredita. No centro da sua leitura, o rei de copas, maturidade emocional.
que mais temos para os capricornianos? Mês de julho. A rainha de copas, um casal aqui, casal real. As de paus. Cavaleiro de espadas, fala também sobre usar a sua voz para conquistar um objetivo. E a última, 5 de paus, é o conflito em si, é o conflito às vias de fato. Você vai precisar aí se envolver no embate. E no fundo do maço, 10. Eita, caiu tudo aqui. Deixa eu segurar melhor. No fundo do maço, 10 de ouros, que é uma carta muito boa, né? Fala sobre dinheiro e estabilidade, mas como ela está no fundo do maço, ela fala sobre motivação. O 10 de ouros pode falar também sobre tradição. É você defender alguém numa nova perspectiva, como se essa pessoa estivesse desafiando uma tradição, ou se como você mesmo ou você mesma estivesse desafiando aí uma tradição que pode estar ultrapassada ou pode estar sendo utilizada como desculpa para perpetrar, na verdade, uma injustiça. Vamos começar, né, do começo. O 9 de copas é uma carta que fala sobre satisfação pessoal. Desculpa, gente, eu estou um pouco gripado, então até por isso mesmo eu atrasei as leituras, então tá um pouco cansativo, mas eu vou continuar a leitura mesmo assim. O 9 de copas, como satisfação pessoal, está me falando aqui que eu estou me conectando com um grupo de capricornianos ou capricornianas que tem no sangue, tem como objetivo de vida ou como conquista pessoal mesmo, pode não ter a ver com o seu trabalho, mas pode ter a ver com sua forma de ser e estar no mundo. Você está satisfeito ou satisfeita quando as outras pessoas estão bem, quando as outras pessoas estão felizes, quando as outras pessoas estão quando elas têm um bem-estar, né? O 9 de copas fala sobre esse bem-estar, fala sobre a questão dos desejos realizados. Então aqui eu vejo que você tem um poder muito grande de realização, ou vai ter. Então você pode ser convidado ou convidada para um grupo, para um partido político, para uma ONG, para um trabalho social. E você vai lutar contra injustiças utilizando a sua sabedoria. Vamos lá, que eu vou dizer para você como que isso vai acontecer. Aqui, o Hierofante é uma carta que fala sobre uma autoridade mundana. Uma autoridade que tem a ver com leis, legislação. Fala sobre sabedoria, professorado, né? Sobre pessoas que têm um certo conhecimento, que têm diploma, que têm títulos. Então, podem ser juízes, podem ser padres, pastores, podem ser políticos, chefes de alguma organização, alguém que tem um poder de legislar, né, de dizer aí como que as coisas devem ser feitas. Pode ser também uma mãe de santo, um pai de santo, alguém dentro de uma tradição que tem ali a palavra máxima. Ele é o sumo sacerdote, não à toa ele é chamado do Papa em outras vertentes do tarô. E ele é a palavra na Terra. É ele quem vai dizer como as regras são executadas. É ele que vai dizer o que é o certo, o que é o errado. E ele tem muito a ensinar. Mas ele também pode estar engessado dentro do próprio conhecimento. Pode ser uma pessoa que não se abriu às mudanças, às novas percepções sociais, alguém que esteja seduzido ou seduzida pelo poder. Então você pode estar aí lutando contra alguém que utiliza desse poder para praticar injustiças, como eu falei anteriormente. É aquele líder ou líder, né? É aquele ou aquela líder religioso, ou político, ou social, ou até mesmo de uma família, pode ser aí um avô, uma avó, um patriarca. Aqui o Hierofante, ele é masculino, mas obviamente ele pode sim ser uma mulher que está numa situação de poder aí. O tarô ele não fala de gênero, mas fala de características. E aqui pode ser uma pessoa inflexível, uma pessoa que
humilha em público, uma pessoa que utiliza da sua posição de autoridade para poder humilhar ou cometer injustiças. E você é uma pessoa que você não se sente satisfeita com isso, você não aguenta ver injustiça. Esse é um perfil dos capricornianos em geral. Conheço muitos e a maioria de vocês realmente não aguenta ver algo errado e ficar calado. Isso é uma característica da maioria de vocês, óbvio, não vou generalizar. Então, você pode provavelmente bater de frente aí com uma figura de autoridade. A carta seguinte é a força. A força é uma carta que vem falar sobre superar desafios, adversidades e sobre você se superar também, vencer suas fraquezas enquanto ser humano. Então aqui pode estar falando de você perder uma timidez em prol de enfrentar essa pessoa, essa figura de autoridade. Pode estar falando aqui de você enfrentar, como a gente diz, né, no ditado, comer o pão que o diabo amassou na mão dessa pessoa, mas aqui você vai ganhar ela na gentileza. Você pode ver que essa mulher da figura, ela doma o leão com graça. Ela não está nem fazendo esforço. Ele se dobra à grandiosidade dela. Ele se dobra à razão, à divindade que ela traz. Então, esse seu combate, ele não precisa ser um combate direto. Não precisa ser no grito, não precisa ser no calor ali do momento, mas no argumento. Vocês são bons e boas nisso também. Então aqui a força ela vem dizer que você precisa superar esse obstáculo para permanecer ou não nesse lugar, para se sentir confortável aí. E caso não seja possível, eu acredito que você vai sair, porque tem esse cavaleiro aqui com o 5 de paus. Mas vamos continuar a leitura, chegando lá eu aviso, eu falo mais sobre isso, né? A carta seguinte é o 7 de paus, que é uma carta que fala sobre defender os seus valores, suas crenças, sua forma de enxergar o mundo mesmo. Defender o que você acha certo, o que você acha justo, os seus pontos de vista. E aqui você pode ver que é o cavaleiro contra 6 lanças. Então, assim, é você batendo de frente não apenas com essa figura de autoridade, mas com toda a comunidade que o apoia. Então, é você realmente desafiando aí. Se você, por exemplo, se você faz parte de um partido político e o seu partido ele está indo aí tomar uma decisão controversa ou injusta, é você brigando contra o líder do partido e contra todos os membros do partido, praticamente. Poucas pessoas vão te apoiar. Se você faz parte de uma comunidade religiosa, é você indo de encontro a uma ideia muito forte e provavelmente retrógrada, né? Temos aqui a tradição muito forte no 10 de ouros, desse líder ou dessa líder religioso ou religiosa. Por exemplo, é você discordando com argumentos do seu pai ou da sua mãe de santo, do seu pastor, da sua pastora, do seu padre, rabino, não sei qual é a sua fé, desse líder religioso aí que você segue. E também na sua empresa, é você correndo o risco de ser mal visto pelos seus colegas e pelo seu líder, pelo seu gerente, seja lá quem for, para defender o que é justo, o que é certo. E também, se você é um empresário ou uma empresária, é você desafiando seus sócios ou seus patrocinadores. É você desafiando alguém que tem uma quantidade muito grande de poder num desses lugares, religioso ou burocrático, né? Porque o Hierofante fala também de leis, de fórum, pode ser você entrando em embate, né? Uma discussão verbal aqui, acalorada aos 5 de paus, com um tabelião, com um juiz de paz, numa situação onde você está defendendo uma injustiça e essa pessoa está usando do poder dela para tentar abafar a sua voz ou a voz de alguém que esteja envolvido nessa situação. O Rei de Copas, no coração da sua leitura, ele está me falando aqui
que ou você irá adquirir uma experiência muito grande, emocional, sobre como lidar nessa situação, como se manter calmo ou calma, como se manter distante o suficiente para não deixar as paixões te queimarem, porque isso pode fazer você perder a razão. Então aqui é você na posição da pessoa mais sábia, com argumentos, com coisas que têm a ver com o emocional. Então, por exemplo, se você participa de uma comunidade religiosa que não aceita determinado tipo de roupa, por exemplo, que não aceita que uma mulher utilize calça, só utiliza saia. É um assunto polêmico, gente, eu sei, mas eu só estou dando um exemplo. Não estou falando o que é certo ou errado dentro da religião de ninguém. Só estou falando aqui um exemplo. Então, se você faz parte de uma comunidade religiosa, seja ela qual for, evangélica, cristã, candomblé, umbanda, não importa. Budismo, não importa. Você faz parte de uma comunidade religiosa. E dentro dessa comunidade, a tradição não permite que determinados corpos usem determinado tipo de roupa. E aqui você vai vir com a sabedoria, até mesmo com a doçura, argumentar com esse líder ou com essa líder religiosa, que pode até negar seu pedido, mas ela não vai deixar de ouvir. Ela não vai deixar de reconhecer a sua sabedoria, porque estão na mesma coluna que o hierofante com o rei de copas. Então, assim, você vai ser... Geralmente, o rei de copas, ele fala sobre encontrar uma figura sábia ou se tornar essa figura sábia. E aqui, no contexto da sua leitura, eu vejo que você vai se tornar essa figura mais sábia ou você já tem uma sabedoria que você vai trazer à tona. Não vejo que seja um encontro com alguém por causa do contexto aqui. A carta seguinte é a Rainha de Copas. E aqui, sim, eu vejo uma pessoa que tem a sensibilidade, uma pessoa também graduada dentro dessa comunidade, desse lugar religioso, desse trabalho, alguém que também detém um tipo de poder, que está aberta, está receptiva a acolher as suas ideias e que vai te apoiar. Então aqui é alguém que vai fazer coro com você. Então pode ser aquela pessoa um pouco mais velha que você, que tem um pouco mais de prestígio com a pessoa que é o líder da comunidade, que vai chegar, vai entender os seus argumentos e vai te ajudar a chegar nessa pessoa e falar, olha, a gente entende que a tradição é assim, mas o mundo mudou. Hoje as pessoas não se sentem mais confortáveis em vestir determinado tipo de roupa. Tem pessoas que têm problemas reais de autoestima que fazem com que vestir determinado tipo de roupa prejudique ela. E a gente está aqui pedindo para o senhor, para a senhora reconsiderar, entender, tentar compreender o que é que nós estamos falando aqui e o porquê. A gente não quer destruir a tradição, a gente quer melhorar o nosso convívio enquanto seres humanos. Pode ser isso aqui. E aí você adapta para o seu contexto. É uma situação que já pode estar acontecendo ou que vai vir a acontecer muito em breve. Muito em breve, porque tem muitas cartas de movimento aqui no seu jogo. A carta seguinte, a linha seguinte toda, na verdade, ela me fala sobre duas possibilidades. Ou a ruptura com esse lugar para criar um novo núcleo, ou a aceitação, o abraço da comunidade às ideias novas. Porque nós temos um as de paus que fala sobre paixão, novos começos, novas ideias, novas inspirações, coisas sagradas, coisas divinas, coisas que a espiritualidade traz para o novo. E são coisas, é o seu coração, é a chama do seu coração, a sua centelha divina que está falando ali a sua natureza real. Então aqui assim, a sua paixão em defender essa causa será tamanha, e sua paixão e dessas pessoas que vão se juntar com você mais para frente, porque no início eu vejo você bastante sozinho ou sozinha. Essas pessoas elas vão te acompanhar nessa sua intervenção aí para corrigir uma injustiça. E aqui pode ser a comunidade abraçando a novidade ou esse grupo se separando do tronco principal e criando uma nova vertente, como já aconteceu em muitos casos de muitas religiões, de novas igrejas, novas tradições,
Isso é normal da humanidade. Quando um determinado grupo já não consegue lidar com a novidade, esse determinado grupo migra. Foi assim que aconteceu na Reforma, foi assim que começou o protestantismo, quando alguns cardeais começaram a discordar da Igreja Católica, e por isso hoje nós temos a Igreja Evangélica, que é uma outra vertente de um mesmo conhecimento. Então, assim, se for uma questão de trabalho, pode ser você saindo desse trabalho e indo abrir sua própria empresa, com a ajuda dessas pessoas. Aqui é você conseguindo comover um grupo e levar eles para esse novo caminho, abrindo esse novo caminho. Aqui o Cavaleiro de Espadas ele fala sobre muitas revoluções, ele é o cavaleiro mais rápido do tarô, então ele fala sobre revolução, sobre movimento, sobre fala sobre vocês percorrendo aí esse novo caminho com novas ideias, com ideias cortantes, desafiadoras, ideias ousadas, e fala sobre uma movimentação. Por isso que eu estou dizendo que pode sim ser aí essa nova vertente desse grupo que você faz parte. Pode ser uma criação de novo partido político, né? Todos os exemplos que eu já dei aqui. E o Cavaleiro de Espadas, ele geralmente traz a melhora, ele traz uma renovação mesmo no espaço, no ambiente. E a carta seguinte é o 5 de paus, que aqui ele está falando de discussões. Pode ser uma discussão saudável, seu grupo aceitando o que você vai trazer. Vocês vão precisar debater sobre isso. Aqui ele está falando de brainstorming, sobre como que vocês vão conseguir implementar o que vocês pensaram, implementar essa nova ideia, essa nova atitude, esse novo comportamento dentro desse grupo, sem ferir a tradição, sem ferir os ensinamentos, sem ferir a essência da coisa. Ou pode ser de fato aqui um debate acalorado, discussão, bate-boca. Não vejo agressão física, mas tem que tomar cuidado para não ir até esse ponto, porque o 5 de paus é uma carta muito explosiva, e aqui, caso não se chegue a um acordo, essa carta aqui me diz sobre o rompimento, sobre a mudança, sobre essa nova vertente desse grupo aí, ideológico, religioso ou empresarial, talvez. Interessante a leitura de vocês. Já falei do 10 de ouros, que está no fundo do deck. Fala sobre uma motivação com a tradição. As coisas elas são feitas há muito tempo da mesma forma. E quando as nossas ideias não conseguem acompanhar o tempo, o nosso tempo e o tempo das pessoas, elas se tornam engessadas. Então, é por isso que essa injustiça existe, porque não se parou para pensar sobre ela. O 10 de ouros geralmente fala de uma solidez, de uma estabilidade, mas aqui já saiu de estabilidade para ser estagnação. Vou finalizar aqui com o baralho cigano. Caso você tenha dúvidas sobre esse jogo, sobre essa leitura, ou sobre coisas que não foram faladas aqui, sobre amor, sobre trabalho, qualquer outra coisa do tipo, você pode me procurar. Você pode me procurar no direct do Instagram, que é o @encantarô, e você pode me mandar uma mensagem direta também no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição para agendar sua consulta particular. Como as leituras mensais elas são coletivas, eu trago as mensagens que são importantes para esse grupo que vai se conectar aqui saber. Caso você queira uma leitura particular ainda no mês de julho, eu sugiro que você se apresse, porque no momento dessa gravação eu só estou com 13 vagas. Quando eu comecei a gravar os signos desse mês, eu estava com um pouco mais de 15 vagas, agora eu só estou com 13 e elas estão sendo preenchidas rapidamente, graças a Deus, graças aos orixás. E aí, se você quiser realmente uma leitura ainda esse mês, eu sugiro que você se apresse, porque a agenda ela pode estar fechando a qualquer momento aí. Dado o recado, vamos tirar aqui conselho final para Capricórnio, mês de julho. Optá, povo cigano, Optá, cigano do Oriente. Optá, povo cigano. Conselho final.
Caíram duas. Caiu o cão e a aliança. Está falando aqui de encontros ou alianças com pessoas leais. Então, assim, existem pessoas que vão se juntar a você nessa causa, só repetindo o que já foi dito aqui, confirmando, na verdade. Existem pessoas que vão se juntar a você nessa causa que são leais a você, que são fiéis, que são pessoas que você pode sim confiar. E provavelmente são essas pessoas que vão te apoiar nesse grande embate. E no fundo do maço nós temos o caixão, que é uma carta que fala sobre finalização para a renovação. Então, é realmente aí o momento dessa injustiça ser exposta, ser debatida e finalizada. E caso você não consiga finalizar no lugar onde você está, você ir para o novo. Agradeço a quem chegou até aqui. Espero vocês na próxima leitura. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.